Olá, vamos prosseguindo agora o nosso estudo do Regimento Interno do Senado Federal. Neste módulo eu vou mostrar para você a regulamentação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de nós entrarmos nele, cabem alguns alertas aqui. Tanto a Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, quanto o Regimento Interno do Senado são bastante lacunosos, bastante insuficientes, bastante imprecisos e até incorretos, algumas vezes, em relação ao que é uma comissão parlamentar de inquérito, certo? O perfil constitucional e regimental, por conseguinte, de uma CPI veio sendo construído pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos 8, 10 anos, ao longo de sucessivas decisões dadas em sede de habeas corpus e mandado de segurança, nas quais o Supremo, nas decisões, construiu o perfil correto, verdadeiro de uma CPI, certo? Portanto, o que eu vou te mostrar agora neste módulo é, digamos assim, evidentemente, o apanhado regimental da matéria, mas enriquecido com as decisões do Supremo Tribunal Federal, para que você tenha uma visão de conjunto. Não custa lembrar você, há uns anos atrás, um concurso do Senado trouxe na questão discursiva exatamente esse ponto na prova de regimento interno e cobrava não só que o candidato dissertasse sobre a CPI no regimento, mas sobre o perfil completo da CPI. Por isso, a minha preocupação aqui é em engrossar um pouco o material com jurisprudências, com decisões do Supremo Tribunal Federal, ok? Vamos começar então, veja aqui. Tanto a Constituição Federal quanto o regimento interno do Senado são bastante pobres e precários, portanto, como eu acabei de dizer, ao definir o que é uma comissão parlamentar de inquérito, e, sobretudo, seus poderes e limitações. Tudo que se tem hoje de concreto sobre CPI vem de várias decisões do Supremo Tribunal Federal a partir de 88, ano de promulgação da vigente Constituição Federal, certo? O regimento interno define comissão parlamentar de inquérito, e aqui já começa a interessar para você nesse assunto, como comissão temporária interna com funcionamento sujeito a prazo. Só dá uma olhadinha aqui, veja, quando eu te mostrei as comissões em termos de regimento interno, lá no início do curso, no módulo de conceitos operacionais, eu ressaltei para você o seguinte: nós temos no regimento dois tipos básicos de comissão, permanentes e as temporárias. As temporárias podem ser comissão temporária interna, comissão temporária externa e as comissões parlamentares de inquérito, cujo funcionamento das temporárias ou está atrelado a uma tarefa ou a um prazo. Tudo somado, comissão parlamentar de inquérito, regimentalmente, portanto, é um tipo de comissão temporária do Senado com funcionamento vinculado a prazo e não a tarefa, como está aqui, portanto, nessa minha nota introdutória, certo? Os objetivos de uma CPI, ao contrário do que se tem no senso comum, não são a investigação de um crime ou a pretensão de apontar culpados ou aplicar penas. Isso aqui vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal 2002, 2004, por aí. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a finalidade de uma CPI é avaliação de legislação relativa ao ato ou fato sob investigação parlamentar. Então veja, esse acórdão do ministro Celso de Mello, que já tem alguns anos, define com precisão o que é uma comissão parlamentar de inquérito. Começa dizendo que ela é uma realização de uma das duas funções constitucionais do Legislativo. Você deve saber, em termos de instituição, o Legislativo é constitucionalmente titular de duas atribuições básicas: a legislativa e a fiscalizatória. Segundo o Supremo, a função investigatória de uma CPI é acessória dessa função de investigação, de fiscalização. Porque é óbvio, quem tem poder para fiscalizar tem que ter poder para fazer o inquérito parlamentar, para investigar, portanto. Mais do que isso, nesse desenho que o Supremo deu para a CPI, ela se torna uma função auxiliar principalmente da função legislativa. Ou seja, o objetivo constitucional e regimental de uma CPI não é investigar crime, não é apontar aspas culpados, não é impor penas. É investigar um fato do interesse da competência do Congresso Nacional
com o objetivo de avaliar, primeiro, a existência, a necessidade ou a suficiência de lei. Torna-se, portanto, uma função ancilar, uma função acessória da própria função legislativa. Veja aqui então. Nessa linha, uma CPI vai analisar se existe ou não legislação a respeito do que está sendo investigado. Se não existir legislação, a CPI vai indicar a necessidade de ser feita a lei a respeito e em que termos. Se existir lei, vai analisar a suficiência e a eficiência dessa lei e a necessidade de sua alteração para buscar um ponto novo ou não. Então, como eu acabei de frisar para você aqui agora, a CPI é uma função digamos, que decorre da competência de controle externo do legislativo, da competência fiscalizatória, mas ela se realiza também como função acessória da função legislativa, apontando ao parlamento, no caso ao Senado, se existe uma lei efetiva sobre o fato investigado. Se não existir, se é necessário que se faça essa lei e em que termos. Essa é a razão pela qual a CPI pode ser autora de projeto de lei, certo? E se não existir, a CPI vai avaliar a suficiência da lei, a sua eficiência e a necessidade de alteração e em que termos. Essa, então, esse é o desenho institucional, constitucional de uma comissão parlamentar de inquérito, segundo o Supremo Tribunal Federal, certo? E nota aqui, esse objetivo constitucional e regimental de uma CPI não a impede de intimar comparecimento e produzir provas, mas deverá fazer isso sempre com o intuito de investigar as imperfeições na legislação existente ou a sua falta. Não por outra razão, CPI, como eu comentei agora com você, pode vir a ser autora de proposição legislativa, desde proposta de emenda à Constituição a projetos de lei, de decreto legislativo e de resolução do Senado, certo? Conforme o regimento interno do Senado, um projeto apresentado por uma comissão parlamentar de inquérito se conceitua regimentalmente como projeto de comissão, ok? Essas CPIs, então, são criadas a requerimento de 1/3 do Senado Federal. Ao contrário da regra regimental no Senado, de que os requerimentos são submetidos à decisão do presidente, da mesa ou do plenário, esse requerimento de criação de CPI, e de novo, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma vez apresentado e firmado por 1/3 do Senado, obriga a instalação da CPI, constituindo-se em direito líquido e certo da minoria parlamentar. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Nós vamos ver mais tarde nesse curso, no módulo específico, que o regimento cuida de requerimentos orais e requerimentos escritos, certo? Os orais são todos decididos pelo presidente. Os escritos se dividem em vários grupos. Alguns são decididos pelo presidente, outros pela mesa, outros pelo plenário e outros pelo plenário com maioria simplificada, ok? Esse requerimento de CPI não se submete a nenhum desses sistemas. Por quê? Diz o Supremo Tribunal Federal, obtido 1/3 para requerer a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, lógico, se o seu objeto for lícito, for constitucional e determinado, a constituição da CPI é direito líquido e certo da minoria parlamentar. Ou seja, não é competência do presidente do Senado decidir se ele é interessante ou não instalar uma CPI, certo? Sendo o seu objeto de investigação constitucional e determinado e da competência do Parlamento Nacional, uma vez atingido 1/3 para requerer a criação, é obrigatória a criação, certo? Sem deliberação secundária, portanto, ok? Vamos ver aqui. Esse requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito deve conter, primeiro, o número de membros da CPI. Evidentemente, quem vai apontar quantos membros são necessários à CPI são os próprios autores. Eles indicam a composição numérica considerada ideal. Mas
Na repartição dessas vagas por partidos e blocos, deverá ser aplicado o critério do 51, parágrafo 1º da Constituição Federal, ou seja, serão distribuídos de maneira proporcional ao tamanho de partido ou bloco do plenário, certo? Então, já nesse ponto, insistindo nesse aspecto, o requerimento de criação de uma CPI tem como primeira exigência indicar quantos, no caso do Senado, quantos senadores irão compor a CPI. E isso é um critério de escolha dos requerentes. Qualquer que seja o número, contudo, a distribuição dessas vagas se dará, como sempre acontece, pelo critério da representação proporcional de partidos e blocos em plenário. Ou seja, quanto mais expressivo numericamente o partido ou bloco, mais vagas ele terá na CPI. Ok? Veja aqui agora como dica. Veja que, independentemente do número de membros requeridos para compor a CPI, como eu acabei de frisar para ti, a distribuição das vagas entre partidos e blocos deverá necessariamente observar o critério da proporcionalidade das respectivas bancadas em plenário. Assim, se um partido ou bloco detiver 40% das 81 cadeiras do Senado, 40% de vagas de qualquer CPI serão desse partido ou bloco. Então, essa é a primeira exigência constitucional e regimental. Os requerentes, que tem que ser um terço do Senado, têm que apontar o número de membros dessa CPI. A segunda referência agora. CPI precisa indicar um fato determinado a ser investigado. Essa locução vem do singular a partir da Constituição. Uma CPI poderá investigar um fato ou mais de um fato, desde que, no caso de multiplicidade, esses vários fatos sob investigação sejam, primeiro, determinados e, segundo, conexos entre si. Também poderá investigar fato novo, surgido ao longo da investigação, desde que também esse seja determinado e conexo como o fato original da CPI. Aqui é importante novamente ressaltar a construção jurisprudencial do Supremo. Por quê? O 58 do parágrafo 3º da Constituição Federal fala que CPI vai investigar, aspas, fato determinado no plural. E aí nasceu no Parlamento primeiro e no Judiciário após uma discussão sobre se uma CPI, uma mesma CPI, poderia ser criada para investigar 2, 3, 4 ou mais fatos. Resposta do Supremo foi afirmativa. A CPI pode investigar vários fatos simultaneamente, a mesma CPI, desde que eles sejam todos fatos determinados e, principalmente, que haja uma conexão, uma ligação entre os diversos fatos, certo? CPI não é delegacia de polícia, ela não investiga o que aparecer. Então, se eu criei uma CPI para o fato X, eu posso investigar esse fato ou mais de um fato, desde que eles tenham uma conexão entre si. Aí a CPI pode ter multiplicidade de fatos. E também, na mesma linha de raciocínio lógico-jurídico, é perfeitamente possível uma CPI ser criada para investigar um fato X, ao longo da investigação descobrir um fato Y, um fato Z, ela também pode investigar esses fatos novos, não definidos no requerimento de sua criação, de novo, desde que sejam determinados e conexos com o objetivo primário da CPI, certo? A gente vai ver depois, inclusive, daqui a pouquinho nessa aula mesmo, que essa possibilidade de investigar vários fatos também se traduz numa outra possibilidade regimental, de a CPI concluir relatórios parciais sobre a investigação e já ir liberando esses relatórios, ok? Então fica nesse ponto, uma CPI pode investigar um fato, ou desde o início vários fatos, ou fatos novos surgidos ao longo dos trabalhos, desde que sempre determinados e, no caso de multiplicidade, que haja uma conexão entre esses fatos todos. Veja aqui agora uma dica, cuidado com esse ponto, portanto, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma CPI só pode investigar vários fatos simultaneamente ou fato novo surgido na investigação se e somente se houver uma conexão entre tais fatos. Como exemplo para você, o Senado cria uma CPI para investigar roubo de cargas de caminhões em rodovias. Ao longo da CPI,
chega-se à informação de que certa pessoa está, primeiro, comprando as cargas roubadas dos caminhões, comprando os próprios caminhões para revendê-los, além de estar envolvido com tráfico de cocaína. Essa CPI poderá investigar, poderá desdobrar o seu objeto para investigar tanto a revenda de caminhões roubados quanto a de carga, mas não o tráfico de drogas, porque ele não tem relação com o objeto da investigação, certo? Então, isso demonstra bem para você o que quer dizer o Supremo quando ele fala que tem que haver essa conexão material. No meu exemplo aqui, se a CPI investigava roubo de cargas e se depara com quem está comprando carga roubada, com quem está comprando caminhões para aproveitar chassi para ônibus, por exemplo, e descobre que essa mesma pessoa também é traficante de drogas, essa CPI pode investigar tanto a compra da carga roubada quanto a compra do caminhão roubado, mas não pode investigar tráfico de drogas porque é um elemento, é um fato estranho ao seu objeto de criação, certo? Para investigar esse tráfico, seria necessário, então, uma nova CPI, ok? O terceiro requisito do requerimento é prazo certo de funcionamento. Uma CPI pode ter o seu prazo prorrogado tantas vezes quantas a casa decida, desde que não ultrapasse a legislatura em que foi criada. Nós vimos também isso na aula relativa aos conceitos operacionais desse curso, que o término da legislatura implica a cessação de atividade de toda e qualquer CPI funcionando no Senado, ok? Lembra disso? Nenhuma CPI, a pretexto nenhum, prossegue funcionando na legislatura subsequente. Se a nova legislatura do Senado mantiver interesse na investigação daquele fato, terá que criar uma nova CPI para fazer a investigação, porque a da legislatura anterior está extinta, ok? Então, isso é mais um dos efeitos do princípio da unidade da legislatura, como já vimos nesse curso contigo lá no seu início, nos conceitos operacionais, ok? Certo? Considerando ainda o regimento interno do Senado, há mais alguns detalhes, agora regimentais, que são importantes. Primeiro deles, a CPI conclui seus trabalhos por, aspas, relatório, e não por parecer, como é comum às comissões. Depois, diz o regimento também, aqui você já sabe, são elementos que o regimento agrega a essa matéria, certo? Também no regimento diz que é possível a CPI produzir relatórios parciais ao longo de seu funcionamento, veiculando conclusões sobre fatos ou aspectos cuja investigação já esteja concluída. Então, esses relatórios parciais são muito importantes quando a CPI tiver 2 ou mais fatos sob investigação. Terminou a investigação de um, já conclui, libera e prossegue a investigação em relação aos demais. Diz ainda o regimento que a CPI deverá informar também o limite de despesas a serem realizadas, certo? Que despesas seriam essas? Despesas como, por exemplo, realização de diligências em loco, a CPI pode se deslocar para fora do Senado, despesas com transporte e hospedagem de testemunhas ou de intimados, certo? Então, o requerimento já tem que indicar um valor de referência para as despesas que a CPI tenderá a realizar. E também, evidentemente, trabalhos de apoio de servidores da Receita, do TCU, do próprio Executivo da AGU, certo? Depois, dentro ainda desse sistema, é possível a prorrogação do prazo de funcionamento de uma CPI, desde que sempre seja um prazo determinado e não superior a 1 ano a cada prorrogação. Essa prorrogação, que pode ser feita mais de uma vez, exige apenas a iniciativa de pelo menos 1/3 do Senado Federal, como a gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 152, ok? Os poderes de uma comissão parlamentar de inquérito são amplos, mas, segundo o Supremo insistentemente já deixou julgado, não estão imunes ao controle do Poder Judiciário, que deve ser exercido nos limites permitidos pela própria Constituição Federal, certo? Os remédios constitucionais adequados a isso, para contestar atos de CPI, são principalmente o habeas corpus e o mandado de segurança, certo? Veja aqui agora, então, sobre isso. Houve uma discussão também no Supremo Tribunal Federal sobre se
o fato de o Supremo Tribunal Federal controlar as ações de uma CPI não seria uma atitude do Judiciário lesiva ao princípio da separação funcional dos poderes? A resposta do Supremo foi a óbvia. O Senado, a Câmara, o Congresso são competentes para instalar e operacionalizar suas CPIs, desde que essas comissões parlamentares de inquérito se contenham durante os trabalhos nos limites impostos pela própria Constituição Federal, certo? Então, quando o Supremo recebe um habeas corpus ou mandado de segurança impetrados por investigados pela CPI e julga, decidindo anular atos ou decisões de CPI, ele nada mais é, ele Supremo, do que, mais uma vez, guardião da Constituição Federal. E não tem nada isso a ver com, digamos, se imiscuir em assuntos internos do Legislativo. O Legislativo também está sob a Constituição Federal, certo? Veja aqui, então, como eu te falei agora, o Supremo, ao longo de anos, julgando principalmente habeas corpus e mandados de segurança impetrados contra atos de CPI, foi construindo o perfil constitucional dessa figura, dessa ferramenta legislativa. Como nota, essas ações judiciais são de competência originária do Supremo, por força do artigo 102.1d da Constituição Federal e do próprio Supremo. Aqui um outro aspecto jurisprudencial, certo? Diz o artigo 102.1, letra D da Constituição Federal, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente atos de mandados de segurança, ações mandamentais, habeas corpus, mandados de segurança, contra atos da mesa do Senado, da Câmara, certo? E o Supremo entendeu que um ato de uma CPI está nesse mesmo conceito para fins de definição de competência jurisdicional. Portanto, qualquer habeas corpus, qualquer mandado de segurança, qualquer ação judicial contra ato de uma CPI do Senado será impetrado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, por ser, para fins de controle de constitucionalidade, ato do próprio Senado Federal, ok? Num primeiro momento, incide sobre o inquérito parlamentar incidem duas cláusulas restritivas gerais: o princípio federativo e o princípio da separação dos poderes. Em consequência desses princípios, uma CPI do Senado não pode investigar fato ou ato que não seja de interesse ou da competência da União. CPI do Senado também não pode intimar autoridades estaduais, distritais ou municipais a depor. E também não pode intimar chefe de poder executivo ou do judiciário para depor. Como também não pode investigar a motivação política de atos políticos ou institucionais de chefe de poder ou outra esfera de federação. Ou seja, num resumo apertado, aqui temos o detalhamento, mas num resumo apertado, a competência investigatória de uma CPI é dada pela competência do respectivo Poder Legislativo. Então, o que compete ao Congresso Nacional, Câmara, Congresso e Senado, é, em princípio, matéria de competência da CPI. Num exemplo rápido, por exemplo, se nós tivermos uma acusação contra um governo de Estado, um governador de Estado, de estar usando dinheiro, recursos financeiros estaduais para corrupção, para fins próprios, por exemplo, se somente dinheiro estadual estiver envolvido, o Senado não poderá criar uma CPI para investigar isso, porque refoge à sua competência institucional, certo? Da mesma forma, uma CPI do Senado não pode intimar o presidente da República ou o presidente de qualquer tribunal para falar sobre decisões políticas, no caso do Executivo, ou decisões judiciais, no caso do Judiciário. Mas pode investigar atos administrativos do Executivo e atos administrativos do Judiciário, como o próprio Supremo já assentou. O que estaria fora do alcance da CPI do Senado seria investigar as razões de decisões judiciais, por exemplo, ou os motivos políticos de atos do presidente da República, em homenagem ao princípio da separação funcional dos poderes, ok? Vamos avançar aqui. É de se registrar também que tanto a Constituição Federal quanto o regimento do Senado
são, como se disse anteriormente, muito insatisfatórios na previsão e regramento de CPI e seu funcionamento. Essa imprecisão técnica obrigou o Supremo a praticamente construir os parâmetros legais e constitucionais de criação e funcionamento de comissão parlamentar de inquérito. Não por outra razão, praticamente a totalidade de questões de prova de concurso sobre CPI exige, para sua correta resolução, conhecimento da jurisprudência do Supremo a respeito, certo? Quanto a isso, portanto, o Supremo já deixou julgado, para fins de controle judicial, que ato de CPI é ato da casa que a criou, ou seja, ato de CPI do Senado para fins de controle de constitucionalidade é ato do próprio Senado, firmando assim a competência originária dele mesmo, do Supremo, para processo e julgamento de ações contra esses atos e decisões de comissões do Congresso, Câmara ou Senado, a partir do quanto consta no 102.1, letra D da Constituição Federal. Quanto aos referidos poderes e competências, segundo o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, uma CPI pode, ou seja, aquilo que ela pode fazer. Antes de entrarmos nisso, veja aqui. Evidentemente, não é este curso de regimento interno do Senado o foro adequado para a gente entrar com profundidade no exame dessas nuances que o Supremo foi impondo à ação de CPIs do Senado, Câmara e Congresso. Mas também, por outro lado, é indispensável num curso de regimento mostrar a você até que ponto uma CPI do Senado, a partir dos termos da Constituição e do próprio regimento, pode ir. Por isso aqui eu vou apresentar para você, então, um resumo do que uma CPI pode e do que uma CPI não pode fazer. Veja aqui, então. O que uma CPI pode, conforme o Supremo? Pode intimar comparecimento de pessoa investigada ou testemunha sob pena de condução coercitiva. Ou seja, a CPI não convida, ela intima comparecimento. Ela também pode determinar a produção de qualquer prova admitida em direito, a cariação, prova testemunhal, documental, que for necessário, pode ordenar diretamente a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos. Cuidado, isso aqui é diferente de quebra de sigilo telefônico. Isso só o judiciário pode fazer, tá? CPI também pode requisitar auxílio de força policial para cumprir as suas determinações. E, por outro lado, o que uma CPI não pode, segundo o Supremo Tribunal Federal? Ela não pode expedir ordem de prisão, exceto se a pessoa estiver em flagrante delito na reunião da comissão, como os mais comuns são desacato e falso testemunho, certo? Ela também não pode ordenar interceptação ou degravação telefônica, não pode proibir o investigado de sair do país, não pode ordenar a indisponibilidade de bens do investigado, não pode determinar invasão de domicílio, nem prisão preventiva ou cautelar, nem oferecer denúncia ou ordenar o Ministério Público que ofereça denúncia e também, lógico, nem instaurar inquérito ou ordenar a autoridade policial que eu faça. Esses primeiros aqui, são todos submetidos ao princípio da reserva judicial, certo? E aí é bom alertar você para o seguinte, é muito comum quando você vê uma CPI funcionando na Câmara, Senado ou uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso, você perceber muitos erros cometidos, tanto nas reuniões da comissão, quanto nas ordens, nas decisões de efeitos externos dessas comissões, certo? Porque muitas vezes o parlamentar não tem, digamos assim, essa inteireza de informações sobre até onde ele pode ir ao longo dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito, certo? De qualquer maneira, para fins de prova, é isso aqui. Você viu aqui, então, o que ela não pode fazer nesse rol aqui, bem resumido, certo? Agora, prosseguindo, o que uma CPI pode fazer será feito pela própria comissão parlamentar de inquérito, por provocação de qualquer de seus membros e decisão fundamentada da sua maioria absoluta, ou seja, isso aqui é a expressão do princípio da colegialidade. O que é vedado à CPI poderá ser solicitado ao Judiciário pela autoridade competente do Ministério Público. Por exemplo, então,
o que uma CPI pode fazer? Ordenar a quebra de sigilo bancário, certo? Como é que uma CPI quebra sigilo bancário? Através de que autoridade? De nenhuma. A CPI, na reunião, um dos seus membros faz essa sugestão de quebrar sigilo bancário da pessoa X, e a CPI vota. Se a sua maioria absoluta aprovar o princípio da colegialidade, é feito um ofício da CPI dirigido ao Banco Central ou ao banco no qual esteja a conta ou contas a serem investigadas, certo? Essa ordem de CPI precisa necessariamente ser cumprida pelo Banco Central ou pelo gerente do banco, sob pena de prisão em flagrante por desobediência. Então, o que uma CPI pode fazer, ela faz diretamente, sem intermediações. O que ela não pode fazer vai depender da ação de quem possa, principalmente o Ministério Público, ok? Para que uma ordem de uma CPI tenha validade jurídica e constitucional, deve ser aprovada pela maioria absoluta da CPI, e isso significa atenção ao princípio da colegialidade já assentado pelo Supremo, e também indicar objetivamente razões e fundamentos do pedido, o que atende a um segundo princípio, o da fundamentação, tá? Desde que isso que se pede não seja ato atribuído exclusivamente ao judiciário, e aí entra um terceiro princípio importante, princípio da reserva judicial. Então, esses princípios que se viu aqui agora são os princípios, digamos, de pontos de partida para funcionamento correto, constitucional, regimental de uma CPI. Na nossa aula seguinte, daqui a pouquinho, eu te mostro os princípios um a um com melhor definição e a gente prossegue o exame da regulamentação da CPI no regimento do Senado. Até já!